Olá pessoal, esse aqui é o jogo do caça ao rato dentro de um labirinto. Então esse daqui é o gatinho, eu deixei ele com uma sombra de propósito, tá? São clones, depois eu vou explicar isso aqui no vídeo. E o objetivo é o gato percorrer o labirinto sem encostar na borda para poder pegar o rato. Pegou o rato, lembrando que pegou o rato, tá? Então essa é a ideia da vitória do jogo. Também nós temos a possibilidade do gato encostar na borda. Cada vez que ele encosta, a vida aqui em cima vai diminuindo uma. Começa com 5 e vai diminuindo uma. Eu encostei, perdeu. Aí o rato vai comer o gato. Então, essa é a ideia do jogo. Um jogo bastante simples, mas tem bastante conceitos para trabalharmos. Então, a primeira coisa a fazer, nós vamos criar o cenário. Então, vou lá no cenário e vou criar cenário. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para que caiba todo o cenário e vou criar o nosso cenário. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher a cor para o nosso cenário. Vou deixar ele aqui, que vai ser a cor do labirinto, tá? Deixar uma cor qualquer aqui. Destaquei a cor e agora eu vou clicar na nossa barrinha, no nosso traço. E vou dizer qual que é o tamanho dele. Vou deixar ele com 100, que é o nosso tamanho máximo. E agora eu vou criar nosso labirinto, olha. Vou criar uma barra aqui, fazer um quadrado, tá? Ou um retângulo. Pessoal, eu não vou me importar com os detalhes aqui para a gente não gastar muito tempo no vídeo, tá? Então fiz um retângulo e vou fazer aqui uma barra para cima, só para simular nosso labirinto, e uma barra para baixo. Vou clicar no ponteiro, vou ajustar um pouquinho a posição da barra, vou usar a seta aqui, tá? Pronto, tem a parte inicial do nosso labirinto. Agora eu vou duplicar isso aqui. Shift, clico no próximo, copiei, colei e vou levar mais para a direita. Então estou com a setinha do teclado levando para a direita. Tá bom, já dá para ter uma ideia aqui do que a gente quer. Eu vou reespaçar aqui. Então a parte inicial vou deixar mais largo. Então facilitando aqui o labirinto. E a parte final um pouquinho mais estreita. Ótimo. Agora eu preciso fazer a saída do meu labirinto. Então eu posso limpar aqui, tá? Pegar aquela parte inicial e vou fazer uma limpeza. Então vou tirar aqui. Olha, conforme eu vou passando na o meu lápis, ele vai limpando. O meu lápis não, a minha borracha, perdão. Ele vai fazendo a limpeza. Então tá bom lá. E vou fazer uma limpeza aqui no início. Para fazer a entrada. Então tenho ali. Veja que aqui ele está passando, está borrado, mas lá no labirinto ele ficou um tamanho bacana, tá? Então esse daqui é a construção do meu primeiro cenário fazendo o meu labirinto. Está ótimo para o que eu quero. Agora eu vou criar um cenário para a gente fazer a nossa finalização do jogo em Game Over. Então vou clicar aqui, olha, pegar um novo cenário. Posso pegar um cenário pronto, tá? Mas eu vou, na verdade, criar um cenário. Então, nós vimos ali, vou pintar. Então, tem o cenário 2, vou fazer a pintura desse cenário 2. O que que o cenário 2 vai ter? Vai ter o Game Over. Então, vou fazer ele bem simples. Pegando aqui, olha, um retângulo. Vou fazer ajuste nesse retângulo.
e vou escrever Game Over. Então venho na ferramenta de texto, clico aqui no meio e vou escrever Game Over. Então veja que ele está com um meio sem cores. Agora eu vou mudar aqui, pegar outra cor aqui. Então o interior meu, qual cor que vai ser? Então olha lá, ele vai mudando a cor. Vou deixar ele aqui um vermelho mais escuro. Escrevi errado lá. Então, fazendo a correção, clicando duas vezes ali, Game Over. E aí eu vou aumentar o tamanho desse texto. Só que antes disso eu vou escolher aqui, olha, qual que é o padrão que eu quero. Vou usar esse pixel aqui e aumento o tamanho do texto. Então eu tenho um Game Over aqui. Vou deixar o Game Over um pouquinho para cima, já vocês vão entender para quê. Então eu tenho o Game Over completado aqui. Agora um terceiro cenário vai ser o cenário de vitória. Então nós vamos criar um fundo aqui, um fundo diferente agora. Vou pegar um fundo, está lá a mesma cor que nós escolhemos por último, né, que foi aquele bordô. Eu vou alterar aqui essa cor para um verde. E aí eu vou escrever alguma coisa. Vou escrever lá um parabéns, o gato pegou o rato. Não dá para ver nada porque ele está na mesma cor. Vou alterar a cor aqui. Vou deixar um amarelinho. Então alterando a cor. Vou alterar a fonte. Deixar uma fonte mais bonita aqui. E vou aumentar o tamanho do meu texto. Então veja, clicando ali eu consigo aumentar. Posso dar um Enter aqui, ele vai ficar em duas linhas. E vou trazer para o meio ali novamente. Vou clicar nessa seta e trabalhar com ele na diagonal. Não tá boa essa cor, então a gente pode ir alterando, tá? Vou deixar aqui um verde amarelo. Então está aqui o nosso cenário criado. Só que eu vou trabalhar com esse cenário mais animado, então eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar o cenário, duplicar novamente, e aí vou duplicar uma terceira vez. Então eu tenho vários aqui. O que eu vou fazer é simplesmente alterar a cor. Vou começar com ele mais claro. Então vou pegar a cor do cenário. Então clico no cenário e vou clarear um pouquinho. Então o meu brilho aqui eu aumento. Deixei ele mais claro. E esse outro aqui vou fazer o mesmo, só que eu vou deixar mais escuro. Faltou selecionar, né? Então olha, vou escurecer um pouquinho. Então eu tenho ele claro, médio, escuro, e aqui eu vou deixar o médio, que foi aquele que eu havia copiado novamente, para ele ficar uma transição suave. Então tá ótimo, três cores aqui. Agora veja, tem a seguinte situação: cenário 1, 2, 3, 4. Isso aqui às vezes não é prático para aquilo que a gente quer usar. Pode ser que seja, pode ser que não. Então vou dar nome aos cenários. Olha, cenário 1 aqui, eu vou alterar o nome para labirinto. Então eu tenho agora um cenário chamado labirinto. Fica mais fácil a gente trabalhar para aquilo que quer. Agora esse outro aqui vai ser o Game Over. Game Over. Depois eu vou trabalhar com os cenários de vitória. Vou chamar de ganhou. Ganhou. Só que esse ganhou aqui vai ser o ganhou
geral. E aí eu vou ter ganhou 2. Mais pra frente vocês vão entender o porquê disso daqui. Ganhou 3. Por fim, ganhou 4. Com isso, ganhou 4. Com isso, nós encerramos a construção dos cenários que nós vamos precisar. Agora nós vamos dedicar à criação e melhora dos atores. Agora nós vamos trabalhar com o gato labirinto. Eu não quero o gatinho do Scratch, ele não vai ser legal para o nosso labirinto. Então eu excluo o Scratch e vou colocar um novo gato ali. Então vou procurar aqui gato ou cat, né? Cat. Vou pegar esse gato aqui, que ele vai ser melhor para percorrer o labirinto. Clico 2 vezes nele, só que eu não quero ele dessa cor. Então vou mudar a cor dele. Então venho lá em trajes e posso simplesmente selecioná-lo e alterar a cor do gato. Então eu venho aqui, ó, nas cores e é melhor pegando aqui o gato, e aí eu venho e altero a cor do gato. Olha lá, vou deixar ele aqui com um marronzinho. Então eu encontro a cor aqui que eu quero, mais ou menos perto disso, e vou escurecer um pouquinho. Então eu tenho meu gato agora mais escuro, tá? Se eu quiser cuidar com os detalhes, vou cuidar com a orelhinha, tudo certinho aqui. Mas tá bom para nossa situação. Então tem um gato que vai ser o nosso gato 2 e vou adicionar mais um gato que vai ser o nosso gato 3. Cat. 2 já é o padrão, o 3 que eu vou deixar ele aqui. E aí eu vou inserir também o rato. Então o nosso mouse. Ali o nosso mouse. Tenho os 3 atores incluídos no meu cenário. Então veja que ele ficou um cenário qualquer aqui e os 3 autores. Não tem problema nenhum. Agora a gente vai começar a trabalhar com posicionamento e ação desses atores e também com a codificação do nosso jogo.